Maria e São José, bom dia, que alegria, hein, gente? 11º dia, estamos na reta final da primeira semana de 12 dias, que ela é feita para que nós possamos ter consciência das coisas do mundo e das coisas do céu. E assim a gente vai conseguir também ter mais discernimento para escolher aquilo que nos cabe como herdeiros do céu, filhos de Deus Todo-Poderoso, né? Então vamos com muita alegria, sabendo que hoje, sexta-feira, é dia de contemplarmos, né, a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, o quanto Ele nos ama e amou e nos ama todos os dias, a cada Santa Missa, se entregando e vivendo novamente sua paixão por cada um de nós. É um amor tão grande. E Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Que possamos tomar posse dessa presença. Que vocês, cada um de nós, né? Que a gente consiga ir à Santa Missa com a devida piedade, com o devido amor, adorar o nosso Senhor, contemplar sua paixão, conviver com o Calvário, para que nós também tenhamos a força de Cristo para subir com a nossa cruz, para amá-la, né? Renunciar nossas vontades que são tão limitadas, tão míopes, e nos entregar totalmente ao servir a Deus com nossas vidas. Lindo isso, né? Como Deus é misericordioso e um ótimo, né? Um cuidadoso Pai. Ele nos faz participar da graça, dos mistérios dele. Mas precisamos caminhar com a fé que também vem dele e que muitas das vezes em nós é fraca. Precisamos pedir: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, para que esta fé nos sustente a perseverar até o fim. Não esqueçam, hein? Peçam todos os dons, mas não esqueçam deste: perseverar até o fim. Amém? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, ó Santo Espírito, as vossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. Por vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também. E o que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito Santo de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, estamos aqui no nosso 8º dia de meditação, 11º dia de retiro, né? Nós estamos neste movimento, tá? Essa distorção, porque na verdade as meditações acontecem 3 dias depois do início, onde a gente começa a explicar sobre a consagração. Mas então, começamos 12 dias atrás, né? O 8º dia da meditação. Mas então nós não estamos no 8º dia, viu, gente? A gente vai até a semana
Ainda faltam 4 dias ainda pra gente concluir, tá? A semana eu falei errado. Nossa meditação hoje será morte do escravo do mundo e do escravo de amor, a Maria. Toda vida humana termina com a morte. A vida do que é escravo do mundo, como a do que é escravo de amor, a Maria. Para uns e outros, a morte é absolutamente certa. Entretanto, há de vir como um ladrão, em época incerta. Para que ela não seja a porta de uma infelicidade eterna, a devoção a Maria nos será garantia segura e abençoada. Bom dia, tia Marina, você tá boa? 1. Estou no meio do leito de morte, já na hora suprema, e beijo com amor e ilimitada confiança o crucifixo de meu terço. Nossa Senhora da Boa Morte, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso ser aspira a viver perenemente. Deus realmente ornara a natureza humana com um dote da imortalidade, condicionada, porém, à observância fiel de seu preceito. Pecaram nossos primeiros pais, e nossa morte corporal hoje é castigo do pecado. Assim como ninguém escapa à lei do pecado original, assim igualmente ninguém foge à lei universal da morte. O mesmo Jesus e sua Mãe Imaculada, que não foram atingidos pelo pecado original, um pela natureza mesma da união hipostática, na pessoa divina impecável, e outra em virtude de singular privilégio. Passaram, todavia, pelos umbrais da morte. O escravo do mundo e o escravo de amor de Maria morrerão. É certo que a lei a ambos atinge por igual, mas que diferença nos sentimentos que essa certeza desperta, que aflição, que angústia para os que se comprazem nos gozos do mundo, dos quais não se querem separar, porque neles puseram toda a sua felicidade. Não se deixa sem dor, o que se retém com sumo deleite, dizem os santos padres. Mas, para o escravo de amor de Maria, a certeza da morte é a certeza do paraíso, do termo das dores e o fim das possibilidades do pecado e das trevas do exílio. A certeza da morte é a certeza da vida. Tem um santo extraordinário. Se vocês não conhecem, depois pesquisem. São Vicente Ferrer. Ele é maravilhoso. Ele é um santo muito forte, muito poderoso. Ele realizava milagres em vida, ao ponto que quando todo o clero e a equipe que faz as investigações dos milagres para a canonização de um santo, quando chegou nos 800 milagres, eles pararam. Falaram, vamos parar por aqui para de catalogar os milagres dele, porque senão a gente não vai canonizá-lo nunca. A gente para de contabilizar, depois da canonização a gente retoma 800 milagres. Só ressuscitados foram mais de 20 que ele ressuscitou. E o que acontece com São Vicente Ferrer? Num destes ressuscitados, que ele trouxe de volta à vida porque havia sido assassinado. E estavam fazendo um julgamento errado, ou seja, estavam condenando o assassino errado, né? Estavam condenando o inocente. E aí, São Vicente Ferrer chama o morto à vida. E, pela graça de Deus, o morto assume que eles estavam errados e que o assassino não era aquele homem, e sim o outro. Ao final desta confusão sendo resolvida, o morto volta para São Vicente Ferrer e fala, agora o senhor me volta de novo para a morte. E então São Vicente falou, você tem certeza disso? Ele falou, sim, porque eu estava no purgatório
e apesar das minhas dores, de todo o meu tormento ser imenso, pelo menos no purgatório eu tenho certeza de que eu não ofenderei mais o meu Senhor e não perderei o céu. Aqui nesta terra eu corro o risco de perder o céu. Então eu prefiro voltar. Isso é de uma catequese. É tão forte pensar o quanto nós somos falhos. Ontem um aluno perguntou: Tia Carol, é verdade que o demônio era um anjo de luz? Eu falei: sim, o mais iluminado. Pois então, diante de um anjo, o mais iluminado, a queda ocorreu, o que diríamos de nós? Somos tão fracos, tão incapazes, precisamos tanto de Deus, precisamos tanto pedir a Deus que nos fortaleça, que nos dê a graça de caminhar na sua presença. Por quê? Porque a queda aqui ela é fatal para aqueles que não vigiam, não oram. Que possamos ter essa consciência, sabe? De, Senhor, não me deixe. Eu quero ser aquela criança que agarra na perna do Pai e não solta por nada. É assim que a gente precisa viver esse amor e essa misericórdia que Deus nos derrama todos os dias. Segundo ponto, é incerta a hora da morte. A incerteza da hora da morte, comum aos escravos do mundo e aos escravos de amor de Maria, é a graça de que podemos buscar e que podemos usar com sabedoria. Os do mundo abusam dessa incerteza, cuidando do que sempre haverá tempo e que, entre mentes, cumpre coroar-se de rosas e gozar a vida. Sabedoria 2, versículo 8. Na juventude, opinam que é preciso viver a mocidade, dela extraindo toda a soma possível de prazer. Na idade madura, acham que é sabedoria reunir riquezas e tranquilidade que lhe prolongará indefinidamente a existência. Na velhice, esperam sempre viver ao menos mais um ano, e então, depois, pensarão na morte. E a todos, a morte salteia como um ladrão noturno que escolhe as horas mais descuidadas. Os escravos de amor de Maria usam como de uma graça da incerteza da morte, porque ouvem a recomendação de Jesus. Estais preparados, Mateus 24, versículo 44. E todos os dias, renovando seus exames de consciência, seus atos de amor e de confiança, rogam sobretudo a Maria por eles, que por eles interceda agora e na hora de sua morte, de nossas mortes. E vivem em castidade, choram como se não chorassem, riem como se não se alegrassem, compram como se não possuíssem, usam deste mundo como se não usassem, porque passa rápido essa vida. 1 Coríntios 7, versículo 29. Dessarte, a incerteza da hora da morte lhes faz procurar, cada vez com mais ardor, as certezas da graça de Deus, das bênçãos de Maria. Terceiro ponto, a escravidão de amor a Maria, penhor de boa morte. Para todos os riscos deste mundo, procuram os homens fazer seguros contra incêndios, contra desastres, contra a própria morte. Não para se libertar deles, mas para lhe atenuar os resultados funestos. A escravidão de amor marial é o melhor seguro contra a morte, o que mais eficientemente conjura as consequências funestas, e que, ao contrário, garante a transformação desta morte em vida verdadeira. Porque esta devoção é um contínuo morrer a si mesmo. Morrer para os bens da terra, para os gozos de sensualidade, para as satisfações do orgulho. As afeições más não existem já na alma do escravo de amor a Maria. As lícitas a ela estão entregues, de tal sorte que não haverá na hora da morte nenhuma renúncia custosa. A morte será apenas uma passagem da sala de espera para a sala do eterno banquete. Um contemplar, enfim, sem véus,
a realidade que se vivia com a fé. Um amar com supremo gozo o que se desejava ansiosamente. Servir a Maria é sinal de predestinação. Ser verdadeiro escravo de amor a Maria é sinal de infalível, é um sinal infalível de predestinação. Servir a Maria é sinal de predestinação. Ser verdadeiro escravo de amor a Maria é sinal infalível de predestinação. Vocês conseguem perceber a diferença? Ser consagrado pelo método? Vida, doçura e esperança minha salve. A triste condição da morte é para mim compensada com a vida que me prometeis. A amargura deste transe doloroso, vós a transformareis com a doçura da vossa presença. As trevas e angústias com que talvez o tentador me queira lançar no desespero se hão de dissipar com vosso amor terníssimo, esperança de minha vida, de minha morte, de minha eternidade. Então, qualquer promessa de Nossa Senhora para os consagrados, ela prometerá atenuar todos todo o período que você passará pelo purgatório, caso você ainda assim precise. Então, ela promete atenuar. E ela diz que todos aqueles que são consagrados, fiéis, escravos de amor a ela estará assistindo a hora da morte. Isso é uma promessa muito grandiosa. Por isso que nas Ave Marias nós rezamos agora e na hora de nossa morte. Porque esse é o nosso último combate. Essa é a nossa maior batalha. Perseverar até o fim. Estar na presença de Deus diante daquele momento de angústia onde Satanás nos perturbará para tirar a nossa paz, para tirar a nossa confiança. E isso pode nos levar a uma queda eterna. Então, quando nós estamos diante da nossa vida, dia após dia, entregues à Virgem Santíssima, confiantes de que a nossa escravidão de amor foi uma decisão e que por isso somos firmes nesse projeto de dia após dia morremos um pouco mais para nós, além de estarmos mais leves na hora deste momento, onde nós iremos desligar deste corpo físico e estar diante do nosso ser, nosso juiz supremo, que é Jesus Cristo. Saber que a presença da Mãe estará conosco é algo muito extraordinário, que deveria ser algo de elevar nossa alegria. Tomemos posse disso para viver todos os dias com fidelidade, tá bom? Eu creio que esta é a grande missão nossa. Viver todos os dias aqui como se fosse o último, confiando de que, se assim o for, estaremos diante da Virgem Santíssima e de nosso Senhor Jesus Cristo e seremos acolhidos pelo seu manto. Tenhamos alegria ao viver este momento e não essa sensação de que estamos, fracassando ou que vamos perder algo muito importante, nossa família, nossos filhos, nossa casa. Não, nada mais importa. Apenas a experiência divina, tão sonhada, de estar diante da Virgem Maria e do seu Filho no Supremo Tribunal. Este tem que ser o nosso foco. Nossa Senhora das Dores fará da morte de nosso corpo a eterna glória de nossa alma. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quanto ao dia e à hora, porém, ninguém o sabe, nem os anjos dos céus, mas somente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias em que precederam o dilúvio, estavam os homens comendo e bebendo,
casando-se e dando-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não entenderam enquanto não veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, de dois que estiverem no campo, um será tomado e o outro será deixado. De duas mulheres que estiverem moendo em um moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Velai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir vosso Senhor. Mas sabei que se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria invadir sua casa. Por isso, estais atentos, porque não sabeis em que hora há de vir o Filho do Homem. Quem crê que é servo fiel e prudente, a quem seu Senhor constituiu sobre a sua família, para que lhes dê de comer a seu tempo, bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor achar ocupado quando vier. Na verdade vos digo que ele o constituirá administrador de todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser no seu coração, meu Senhor tarda em vir, e começar a maltratar os seus companheiros, e a comer e beber com os que se embriagam, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não esperava, e numa hora inesperada, e removê-lo-á, e porá a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês entenderam? Jesus é tão claro, né? Ele sempre deixa a gente tão visivelmente amparado pelo entendimento. Mas a gente costuma ler isso daqui como se não estivesse falando conosco. Não, foi para uma outra galera que vivia no mundo antes. O tempo mudou, as coisas mudaram. Não, Deus não muda. Sua palavra é vida nova para nós. Precisamos absorvê-la e pedir a graça da ciência para que Deus nos dê condições de compreender o que é que Ele quer dizer com isso. Quando fala-se tomar, a gente precisa sempre pensar. Jesus deixou claro que aquele que for um hipócrita, que aquele que for falso, que aquele que ficar falando mal dos outros, fazendo mal para o outro, que aquele que viver se embriagando, gozando de descansos neste mundo, não será aceito no mundo que Ele preparou para nós. E que nós precisamos estar atentos e ocupados. O que é essa ocupação? Eu vou trabalhar 12 horas por dia. Meus filhos que aguardem, né? O que será isso? É justamente ocupar-se de estar a serviço de Deus, de fazer a nossa parte no processo de amar o seu próximo, servir a Deus com a sua vida, fazer suas penitências, seus jejuns, compreender a sua miséria, olhar para o outro com compaixão, sem o juízo de quem pode aqui avaliar se a pessoa está certa ou errada, perdoar quantas vezes for necessário, né? Deus nos chama a viver ocupados nesse sentido, de não viver aqui só querendo gozar dos prazeres dessa terra. Quando que eu vou tirar férias? Quando que eu vou poder fazer menos? Quando que eu vou poder ter mais? Quando que eu vou poder ir no restaurante X, Y, Z, comprar isso, comprar aquilo? Viver focado nas coisas materiais e no bem-estar momentâneo te faz viver de uma forma egoísta, julgando todo mundo, criticando todo mundo, achando que todo mundo está errado, que só você está certo. Não utilizar das experiências de cada dia uma oportunidade de se redimir da sua iniquidade, da sua miséria. Não. Então, Deus nos chama a essa observância. Vamos ver o que o livro Imitação de Cristo tem a nos oferecer. Livro 1, capítulo 23. Reflexões sobre a morte. Que ditoso e prudente é aquele que procura ser na vida qual deseja que Deus o ache na morte.
Grande confiança lhe darão de morrer felizmente o perfeito desprezo do mundo, o ardente desejo de aproveitar nas virtudes, o amor de observância, o trabalho de penitência, a prontidão da obediência, a negação de si mesmo, a paciência em todas as adversidades, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem podes fazer quando tens saúde, porém, quando estiveres enfermo, não sei o que poderás. Poucos se emendam com as enfermidades, e os que andam em muitas peregrinações, raras vezes, chegam a ser santos. Quem se lembrará de ti depois da morte, e quem rogará por ti? Faze agora o que puderes. Não, pois não sabeis quando morrerás, nem o que te acontecerá depois da morte. Enquanto tens tempo, entesoura riquezas imortais. Seja teu único cuidado tratar de tua salvação e das coisas de Deus. Obtém agora por amigos os santos de Deus, venerando suas moradas eternas. Lucas 16:9. Vive como hóspede e peregrino sobre a terra, a quem nada interessam os negócios do mundo. Conserva teu coração livre e levantado a Deus, porque não tens aqui domicílio permanente. Hebreus 13, versículo 14. E ele endereça tuas orações e gemidos cada dia com lágrimas, para que mereça tua alma, depois da morte, passar ditosamente ao Senhor. Que lindo! Leitura de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção, número do 39 ao 41. Lembrando que, quando ele fala aqui, seja teu único cuidado tratar de tua salvação e das coisas de Deus. Um dia, um jovem que veio de muito longe para conhecer Padre Pio e se confessar com ele, o que ele fez? Ele foi para lá e tentou, mas a multidão era tão grande que ele não conseguiu se confessar com o Padre Pio. E chegando o dia dele retornar para casa dele, porque senão ele ia perder o voo, ele, vendo o Padre Pio passar assim ao longe assim dele, ele deu um grito: Padre Pio, eu vim de muito longe, preciso ir embora hoje, dá-me pelo menos uma palavra. E Padre Pio parou, olhou para ele e falou: filho, salva a tua alma. Olha que frase, uma frase tão pequenininha, tão curtinha, mas tão séria. Como que eu posso salvar a minha alma? Eu sou tão miserável, eu sou tão pecadora. E Jesus já nos respondeu: sozinho vocês não conseguirão. Sem mim nada podeis fazer. Como permanecer no Cristo? Vivendo todos os dias para Ele, com Ele, por Ele. Se esforçando para estar na Santa Missa, abrindo mão de tudo para Ele. Vivendo para estar em estado de graça, buscando a confissão. Ah, mas isso daqui é pecado venial. Ei, pecado venial faz sofrer o coração sacratíssimo de nosso Senhor. Ele nos fez para a santidade. A fofoca, a maledicência, a crítica ao outro, a justificação de seus atos, do que não se pode justificar. Errado é errado, mentir é errado, falar mal do outro é errado. Viver de uma forma egoísta, querendo se exibir, é errado. Nós não podemos negociar com as coisas do mundo. Não dá para servir a dois senhores. E se você realmente deseja estar na presença de Jesus, você vai precisar renunciar todas essas máximas que são tidas como... Não estou falando mal, entenda. Será? Se você não estiver falando algo que edifique, fique em silêncio. Vai no Santíssimo, fala com Jesus.
Ó Jesus, aquela moça fez isso comigo, ela falou desse jeito, olha, eu não gosto disso, você quer saber, eu não tenho paciência nenhuma com essa pessoa, eu não quero nem ficar perto dela, fala tudo com ele. E depois você fala, mas Senhor, me dê a graça de deixar todas essas conversações aqui diante do Senhor e vive em mim e me purifique e me deixa reagir como o Senhor e me deixa amar como o Senhor. Eu não quero viver como eu. Você está vendo tanto de miséria que eu derramei aqui diante do Senhor? Mas se o Senhor quiser, uma só palavra que o Senhor disser para mim, me curará, me transformará em uma pessoa misericordiosa, em uma pessoa amorosa, em uma pessoa que perdoa, que vive intensamente a servir. Ele pode fazer isso e Ele vai fazer. Porque tudo que pedires em meu nome ao Pai que está no céu, Ele vos concederá. Maria, necessária para conseguirmos o nosso último fim. Deve-se concluir que, sendo a Santíssima Virgem necessária a Deus por uma necessidade chamada hipotética, em consequência de sua vontade, é ela muito mais necessária aos homens para que atinjam seu último fim. É preciso, pois, não confundir a devoção à Santíssima Virgem Nossa Senhora com a devoção aos outros santos, como se a primeira não fosse muito mais necessária ou como se fosse de mera superrogação. Então nós temos várias outras devoções. Então eu sou devoto de Santa Rita, de Santa Teresinha, de São Padre Pio, eu sou devota. E diante disso, a minha condição para ser devota de Santíssima Virgem está no mesmo nível. Não, 1000 vezes não. É diferente. Existe a Santíssima Trindade, tem um abismo aqui de diferença, está Nossa Senhora, outro abismo está São José, outro abismo está os santos. Cuidado. O douto e piedoso Soares, da Companhia de Jesus, o erudito e devoto Justo Lípcio, doutor de Louvaina, e muitos outros provaram de um modo irrefutável, apoiando-se na opinião dos santos padres da Igreja, entre outros de Santo Agostinho, de Santo Efrem, de Diácono de Edessa, de São Cirilo de Jerusalém, de São Germano de Constantinopla, de São João Damasceno, de Santo Anselmo, de São Bernardo e de São Bernardino, de Santo Tomás e de São Boaventura. Que a devoção à Santíssima Virgem, ou seja, esses santos que fizeram a consagração pelo método de São Luís Maria Grimond de Montfort, atestam que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação, que é um sinal infalível de reprovação, como os que reconheceram vários hereges não ter este estima e amor à Virgem Santíssima, e que, pelo contrário, é sinal infalível de predestinação ser ele inteira e verdadeiramente dedicado ao devoto. Vocês entendem? É sinal de reprovação àqueles que não o querem. É sinal de predestinação àqueles que querem. Fácil é? Não, minha filha, se fosse fácil, não estaríamos aqui, né? Não é fácil. É anual, todo ano tem que renovar, mas é um sinal de predestinação. Provam-no as figuras e palavras do Antigo e do Novo Testamento. Confirmam-no o parecer e os exemplos dos santos. Ensinam-no e demonstram-no a razão e a experiência. Até o próprio demônio e seus secazes, compelidos pela força da verdade, têm-se visto muitas vezes forçado a confessá-lo. Malgrado seu, é claro. De todas as passagens dos santos padres e dos doutores da Igreja, compiladas por mim para provar esta verdade, só citarei uma, para não ser prolixo. Ser vosso devoto, ó Virgem Santíssima, diz São João Damasceno, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar.
Acabou! Ah! Eu não sei de vocês, mas eu amo isso daqui. Eu amo isso daqui. Graças a Deus que a gente está junto. Vocês entenderam? Nós estamos diante de uma grande promessa. Deus nos quer salvar. Ele quer que nós sejamos santos. E Ele nos trouxe a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Ser consagrado à Santíssima Virgem vai muito além de usar uma cadeia e de dizer, aqui ó, eu fiz consagração. Não. É viver todos os dias com mais profundidade a renúncia a si mesmo, a tomada de sua cruz e a seguir Jesus. É doação, é exaustão, mas é também salvação. Deixe Deus e a Virgem Maria conduzir. Não desistam, não parem. Tudo nesta vida Deus há de lhe mostrar e lhe dar força para você conseguir continuar. Faça um esforço que é, sabe, às vezes abrir mão de coisas que você acha muito importante, mas façam isso, porque Deus tem um projeto para sua vida. Só vai acontecer se você levar a sério aquilo que Ele te chamou a realizar. Amanhã falaremos do julgamento do escravo do mundo e do escravo de amor a Maria. Não perca. Vamos então saudar a Santíssima Virgem Maria com alegria, com muito amor. Ela que hoje nos dá a garantia de morrermos na sua presença. Que dia lindo será quando nós estivermos diante dela. Lindo, né? Eu vou pegar de novo a imagem dela, tá? Vou pegar hoje esse. Olha que coisa maravilhosa. Vamos saudar a Santíssima Virgem Maria. Vou colocar assim. Não vou colocar assim porque não pode ficar sem o Cristo aqui. Pronto. Eu não preciso aparecer. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda. Funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra, seres mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador, igualmente. Amém. Rogai por... Não, vamos rezar então para os nossos padres, né? Padres, seminaristas, diáconos, bispos, por todos os religiosos e religiosas, pela santificação do clero e pelas intenções do Santo Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de suas promessas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que alegria! Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.